Então, para homem, qual é o planeta que a gente precisa olhar que representa a esposa para o homem? Vênus. E Vênus precisa ser olhado também em 3 mapas, no D1, no D7 e no D9. No D1 e no D9, eles vão ser os locais de maior importância para Vênus. Então, eu fiz um gráfico aqui atrás com as posições de Vênus, as melhores e as que são mais negativas. Vênus, diferente de Júpiter, ele demanda mais qualidades, né? Ele demanda que o homem ele tenha tido mais mérito, vamos dizer assim, dentro das ações dele. Então, é como se a natureza ela estivesse dando para o homem aquilo que ele mereceu através das ações dele em vidas passadas. Então, quanto melhor for a ação, né, do homem de vidas passadas e nessa vida também, claro, melhor vai ser a qualidade de Vênus, melhor vai ser a esposa dele, né? Ela vai ter uma capacidade maior de ser mais feminina, ela vai ter uma capacidade maior de trazer os frutos do feminino, daquilo que o homem busca, né? E ela também vai representar para ele aquilo que existe na cabeça dele como o ideal para ele, né? Aquilo que ele deseja ter, aquilo que ele deseja experimentar na vida, né? Porque Vênus é um planeta de, de coisas da vida. Então, a paixão, o amor, a sensualidade, tudo isso que ele deseja dentro de uma mulher, ele vai ter de acordo com as ações dele do passado. Então, Vênus vai mostrar qual vai ser essa qualidade, se ele vai ter isso, se ele não vai ter, se ele vai se estressar mais, né? Ele vai ter um caminho mais estressante ou não em relacionamentos, ou então as mulheres, elas não vão desejar estar com ele. Ou então as mulheres muitas vezes podem trazer situações muito mais estressantes, né? Não vão rejuvenescer ele vai chegar em casa, vai ter mais problema. É, ou então a mulher muitas vezes ela pode ter uma doença, em especial quando ela está em uma posição que ela pode ser uma mulher que tem doenças crônicas, né? O corpo é mais doente, então existem essas questões. E para você saber a sua posição, você vai em carla.digital/mapa astral. Lá você vai ver esse mapa que tá aqui atrás, né, esse gráfico, e você consegue ver exatamente onde tá o seu Vênus no mapa astral. E aí você vai entender exatamente de acordo com a posição, se ele é uma posição mais positiva, se é uma posição negativa, neutra, ou simplesmente, né, extremamente negativa. Como você pode ver aqui, existem posições. Posições em verde são as posições positivas para Vênus, né? A mais positiva de todas é Vênus em peixes. Vênus em peixes aqui é a mais positiva. Depois você pode olhar para Vênus em Libra, Vênus em Touro, sendo as 3 posições mais positivas. Depois disso, você vai vir para Vênus em Capricórnio, a 4ª posição mais positiva. A 5ª posição eu vou deixar entre Aquário e Gêmeos, porque as 2 posições são excelentes, então também são muito positivas. As posições negativas são, em primeiro lugar, vai ser Virgem, porque aqui Vênus está debilitado. Ele está debilitado, então a qualidade da esposa, ela vai ser debilitada. Porém, apesar de Vênus estar debilitado no signo de Virgem, ele pode dar ainda resultados melhores do que quando Vênus está no signo de Sagitário. O signo de Sagitário para Vênus não é nada bom, porque ele costuma trazer doença, ele costuma trazer uma vida mais curta. Então, a longevidade é menor, o corpo costuma ter doenças, né? Vamos dizer que seu Vênus esteja aqui. Até mesmo para você pode ter problemas com relação à sua saúde. Mas falando no sentido da esposa, Vênus aqui não é uma boa posição. Então, ele, mesmo que Virgem aqui seja o mais negativo porque ele está debilitado, Vênus em Sagitário vai trazer, em geral, uma esposa que tem algum tipo de doença, né? Doença do corpo, doença mental, doença emocional. Não é uma posição muito boa e você pode acabar vivendo muito mais do que a sua esposa. Eu vou dizer que a 3ª e 4ª posição, não. Eu acho que é igual, depende muito de outros planetas que possam influenciar esses dois aqui.
Vênus em Câncer não é uma boa posição e Vênus em Leão também não é uma boa posição. Ambas são negativas, né? Sendo que Virgem aqui é muito negativo e eu vejo Sagitário como sendo muito, muito, muito negativo. Então, essas posições aqui, ó, Câncer, Leão, Virgem e Sagitário vão trazer mais dificuldades para a vida da esposa, né? Ela em si, como para a sua vida. Ou seja, você não tem bom karma. Caso você tenha essas posições, você não criou um bom karma, você não tratou as mulheres tão bem, as suas ações com relação à própria vida não foram tão boas. Não só com relação à vida com pessoas, mas também como você tratou a natureza. O homem, o ser masculino, o masculino em si, a energia masculina, ela precisa criar proteção, ela precisa proteger o ambiente, ela precisa proteger tudo que vive nessa terra. Então, a partir do momento que você machuca uma mulher, né, que seja com palavras, com ações, você tem um demérito enorme. Isso não vai ser mostrado apenas pela posição de Vênus no seu mapa astral, vai ser mostrado por outras coisas também. Mas esse demérito de Vênus para sua vida é bem ruim. Então, quando você vê uma posição dessa aqui no seu mapa astral, você precisa fazer uma avaliação da sua vida, avaliar a sua vida hoje em dia como um todo, como você trata, né, as mulheres, seja emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Como que você trata a natureza? Como que você trata os animais, a fauna e a flora? O que você faz, né, com o seu corpo também? O que que você faz com o todo, com a vida? E assim, Vênus é uma representação de Maia. Maia é o mundo que a gente vive. E Maia é igual a mulher. A mulher é Maia encarnada, tá? A mulher é Maia como uma mulher humana, em carne e osso. Então, para ter uma posição negativa de Vênus, você maltratou Maia. Então, Maia, ela te dá um resultado ruim, ela te dá uma mulher que vai. Não porque a mulher é ruim, mas porque você não foi bom. Então, a mulher, ela vai te trazer mais estresse, mais dificuldades, mais problemas para que você possa crescer. E será que você vai, né, você, na verdade, vai aproveitar a oportunidade? Porque mesmo dentro dessas circunstâncias ruins, a mulher, ela vai espelhar aquilo que não tá bem em você. E cabe a você aceitar isso e mudar isso em você. Então, é uma oportunidade de crescimento. Claro que todas essas outras aqui também são oportunidades, porque ele pode ter Vênus em Peixes aqui e ter uma mulher muito boa, né? E não crescer como pessoa. Apesar de que, né, quem tem Vênus em Peixes, em geral, cresce muito bem, tem boas escolhas. Mas vamos dizer que Saturno esteja junto. Então, existe uma dinâmica de desequilíbrio dentro desse relacionamento. Existe uma pessoa que dá mais, uma pessoa que recebe menos. Ou então, uma dinâmica mais triste dentro desse relacionamento aqui. Falando para um homem. Ele pode sentir que ele pode não se sentir tão amado, né? Ele pode sentir que ele dá muito mais no relacionamento do que ele recebe, mas não necessariamente ele vai maltratar a mulher. Se ele fizer isso, ele vai retardar a individualização dele. E aí o que acontece é Maia. Maia, ela vem como a mulher e ela vem também como os aspectos da natureza em si, para poder fazer com que ele cresça. Então, depende de você, homem, também. Depende completamente de você, na verdade. A mulher que você vai ter, será que ela vai espelhar coisas boas pra você ou ela vai espelhar coisas ruins? Ela vai te mostrar, tá? Ela vai mostrar tudo que é ponto fraco seu. Às vezes ela pode rir de você. Em Leão aqui, ela vai querer status, ela vai querer coisas boas, ela vai querer ser reconhecida, ela vai querer brilhar. Será que você vai aguentar isso? Será que. Não, nem no sentido de aguentar, mas você vai gostar? E como você vai tratar isso? Você vai amparar ela? Você vai fazer com que ela brilhe? Você vai dar coisas boas pra ela? Ou você vai querer, né, cobrir isso aqui? Você não vai permitir. E você vai acabar agredindo essa mulher de alguma forma. Então, sempre que uma mulher, ela te mostra uma coisa ruim, ela tá te dando uma oportunidade de crescimento. Ela tá te dando uma oportunidade de você olhar pra você olhar para suas escolhas. E não necessariamente você precisa ficar num relacionamento ruim, né? Onde você percebe que não existe um equilíbrio. Muitas vezes é sobre isso, é você sair de um relacionamento. É sobre você
Não ficar num relacionamento que te faz mal. Um relacionamento em câncer, por exemplo, são pessoas extremamente apegadas. E eu vejo muitas pessoas com Vênus em câncer, por exemplo, com planetas em câncer, onde elas entram em estados extremamente dependentes. E muitas vezes, quando o relacionamento termina, elas, elas podem fazer mal a elas mesmas, ou então elas podem fazer mal a outra pessoa, né? Casos onde você vê pessoas quebrando um carro da outra, onde a pessoa às vezes não aceita o término de um relacionamento e acaba, né, vitimizando a pessoa da pior forma possível. Então, esses locais aqui em vermelho são locais de crescimento, onde você precisa se esforçar para poder crescer na sua vida e ter como uma resposta, e ter resposta da vida, né? Ter resposta de Maia. Como a mulher que você tem, como a natureza te trata, como os animais te tratam. Então, tudo isso tem ligação a Vênus no seu mapa. Claro que esse aqui é o 1. Vamos dizer que você tem a Vênus em Virgem aqui. Mas aí eu olho o D9. O D9, ele é muito importante para poder entender essa qualidade de Vênus. Então, como eu estava dizendo, o D9, ele é de extrema importância para eu ver essa qualidade da esposa e como ela vai conseguir te ajudar dentro da vida, no sentido dela ser uma esposa feminina, dela, né, representar aquilo que você de fato quer. Às vezes é uma esposa que, não sei, gosta muito de artes marciais. E feminino no sentido dela se tratar bem, dela se cuidar, dela se gostar, dela não se abandonar, tá? O feminino, ele vem em várias formas, ele não vem só em um tipo de sensualidade, em um tipo de harmonia, né? Em um tipo, não é uma coisa específica, mas é uma, é uma gama, né? A sensualidade, ela tem várias gamas aqui, são vários signos, são várias combinações planetárias. Então, como que esse Vênus está no mapa, no D9, vai me mostrar a qualidade da esposa em si, se você vai conseguir ter a esposa que você realmente quer e se você tem o mérito. Não é nem só o querer, né? É o mérito. Será que você de fato tem o mérito de ter uma pessoa que é muito boa na sua vida, que não vai te trazer estresse, que não vai ser uma companheira real, sabe? Vai depender muito mais do D9 do que do D1. Então, o D1 é um prelúdio, sim, do que você vê no D7 e no D9. É um pouco mais diferente para o homem do que para a mulher. Por exemplo, com Júpiter sendo o esposo para a mulher. Ela sempre vai ter algo, uma vantagem. A mulher sempre vai ter uma vantagem nesse sentido do que o homem, né? O homem, ele precisa de fato colocar muita energia em tudo que ele faz para ele conseguir sair desse polo da massa. Então ele precisa se individualizar. O ser masculino, ele precisa fazer isso para que ele ganhe não só o karma positivo de Vênus, de Maia, mas para que ele também se desenvolva como um ser masculino de verdade. Não como um ser masculino que está no corpo masculino, mas que ainda está muito ligado à massa lunar, né? Então ele não se desenvolveu, ele continua ligado a essa massa lunar, então ele ainda não está num caminho onde ele pode se chamar de fato homem, como uma energia masculina real. Então, parte desse desenvolvimento começa com Vênus. Vênus, vamos dizer que é o ponto de partida para a qualidade do homem, para sua qualidade como homem. É quando você consegue dançar com Maia, né? Quando você consegue dançar com as mulheres, onde você não repele, onde você não maltrata, onde você entende que a mulher, ela tem fases, onde ela é um ser mais sentimental. Mesmo que ela seja uma mulher de ferro, que adore a carreira dela, ela é mulher, continua sendo mulher. Então ela vai ter um lado sentimental muito forte, né? Ela vai ter essas ondas sentimentais, ela vai ter um ciclo específico dela, independente do que ela faça, independente da carreira dela, independente de qualquer coisa, ela continua sendo mulher, ela continua sendo o aspecto de Maia e ela continua precisando ser protegida. E eu acho que a proteção em si, ela vem até mesmo da proteção de um homem com relação à mulher. Você vai proteger essa mulher de você mesmo, né? Dos seus pontos, assim, que eu chamo muitas vezes de bestiais. A mulher, ela reflete os pontos bestiais do homem, as fraquezas do homem. E ele não consegue ver isso. Muitas vezes ele não consegue ver que ele falhou, ou então que ele tem pontos que precisam, muitos pontos que precisam ser melhorados, e ele acaba destruindo essa mulher, porque cada vez mais a mulher ela vai refletir aquilo. Cada vez mais ela vai se tornar
uma pessoa que às vezes traz muito problema, mas é porque ela tá refletindo você. Então, se você percebe que a mulher ela tá agindo de uma forma ruim com você, se ela ri de você, se ela fala coisas ruins pra você, se ela, né, às vezes te agride, é claro que você não vai ficar num relacionamento assim. Mas é muito importante você ver como você tá tratando, todos os aspectos da vida. Porque isso é como se fosse uma é uma resposta, né, não é nem como se fosse, é uma resposta da vida, é uma resposta de Maia, pra você. Que às vezes você pode não ter noção, você pode agir muito bem nessa vida, mas em vidas passadas você pode ter agido muito mal. Então você tá colhendo, Vênus é um planeta de você agir de acordo com a sua vontade. Então a sua vontade pode ter sido colocada de uma forma muito ruim em vidas passadas. E como eu disse, é sempre em relação a mais, sempre em relação a tudo que existe no mundo que precisa ser protegido daquilo que é bestial, daquilo que é ruim. Então, existem impulsos que são muito ruins. Então, é importante você pensar: será que eu protejo essas mulheres dos meus impulsos ruins? Ou eu coloco os meus impulsos ruins nelas ou nas crianças, né? As crianças também são um aspecto de Maia, que precisam de proteção. Será que eu coloco eu vou infligir dor nas crianças? Será que eu vou infligir dor na mulher, seja qualquer tipo de dor? Então, vai muito além de relacionamento aqui, vai muito além de: será que você vai ter um relacionamento bom? Será que vai ser uma mulher que, né, vai ser da forma que você imaginou? A forma que, né, enfim, tem na sua cabeça? Aqui é sobre as suas ações, todas as suas ações. Como é que você tratou o mundo? Como é que você tratou Maia? Como você tratou cada ser que existe nesse mundo, né? O que que você fez? Então, quais são as suas ações e o resultado das suas ações você vai ver no posicionamento de Vênus, em especial. E, consequentemente, não só você vai ter uma resposta das mulheres e de mulheres, mas você também vai ter uma resposta do seu corpo. O seu corpo, ele vai te trazer coisas boas ou consequências ruins, de acordo com os seus deméritos aqui relacionados a Vênus. Porque Vênus, ele rege o DNA, ele rege, né, a revitalização do corpo, ele rege a energia vital, ele rege o vigor do corpo. Então, Vênus, ele vem aqui para o homem, nesse sentido, como um aspecto de julgamento da natureza.